young man and all of you at that time. O que acontecerá com vocês, moças, e vocês, rapazes, e todos vocês naquela hora? Sin has to be paid for. O pecado tem que ser pago. No matter what nation it is or who it is that does it individually, our nation, it's going to be paid for. Não importa que nação seja, seja quem for, aquilo faz isto. Individualmente, ou a nação terá que pagar por isto. And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. E um grupo de soldados comunistas selvagens, ímpios, barbudos, agarrarão suas esposas e as violarão. Vocês, mocinhas, And you'd stand and like it. e se colocaria de pé e gostaria daquilo. There's nothing you can do about it. Não há nada que você pode fazer a respeito disso. What causes that? O que causa aquilo? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin, and some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. É porque você tem ouvido as tais coisas, como esses programas de televisão, de rock and roll e pecado, e algum pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural. The handwriting's on the wall. A escritura está na parede. Right, Isto é correto. right, we were weighed in the balance and found wanting. E fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta. When could that take place? Quando poderia aquilo acontecer? Before daylight in the morning. Antes da luz do dia de amanhã. Who's going to stop it? Quem vai parar isto? Try it. Tente isto. The Bible says it'll happen. A Bíblia diz que isto acontecerá. Well, let me tell you, that'll never touch the church of the living God. Mas deixe-me lhe dizer, aquilo nunca tocará na igreja do Deus vivo. We'll be gone by that time. Neste tempo já teremos partido. So, friend, listen. Então, amigo, ouça. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall, there's nothing can stop this thing from happening now. Se aquela coisa está tão perto e vemos a escritura na parede, não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. America's been preached to. Já foi pregado para a América. The supernatural's been done, and continually they wade right on over the top of it. O sobrenatural já foi feito e continuamente eles passam por cima disso. Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week and go back in 6 weeks you don't have 4. Vá a um país, em alguma parte, tenha um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana. E volte depois 6 semanas, você não terá 4. The old pond has been saying dry. A velha lagoa tem se esvaziado com a rede. God just has so many He's elected. Deus tem muito de seus eleitos. And when the last one's in, that closes the door. And it's over. E quando o último entrar, a porta será fechada, está tudo terminado. Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. Então não há nada a sobrar a não ser julgamento quando a misericórdia é rejeitada. Here we are at the end of the road. E aqui estamos no fim do caminho. The supernatural's being done. O sobrenatural foi feito. It's been laughed at and made fun of. Ele foi criticado e riram dele. And the last thing, God has come in His own power and His own beloved Son to work through His church, and they say it's spiritualism or the devil. E a última coisa, Deus veio em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para operar através da sua igreja. E eles dizem que isto é espiritismo, ou o diabo. What else can be left but judgment?
O que mais pode restar a não ser julgamento? And here's a handwriting on the wall. E aqui está a escritura na parede. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa disposição, Senhor, que o Senhor tem dado aos seus filhos, de retornar à sua casa, Senhor, e voltar, Senhor, para receber algo mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa recompensar a cada um e assim abençoar a cada um que veio ao tabernáculo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os cânticos que nós vamos entoar, que tudo possa ser feito de acordo com a sua vontade, Senhor. Também oramos pelo pregador, que ele seja ungido pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar, irmãos, 147. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai
296. Transformação. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vamos recolher as ofertas. As irmãs que não cantaram cedo, se quiserem cantar agora, tem oportunidade. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite, essa tarde, podermos estar nesta reunião, Senhor. Estamos gratos a Ti, por o Senhor ter nos chamado. E estamos gratos a Ti, por nós termos dado ouvido à Tua voz, Senhor. O Senhor enviou um mensageiro e trouxe a palavra para nós. Coma
te agradar, como te obedecer, como andar neste caminho, Senhor. Ó Deus, eu estava lendo do profeta do Senhor, ao poder que o nome do Senhor Jesus Cristo tem. Quando ele assistiu uma reunião espiritismo, ali estava uma mesa flutuando, um violão flutuando, espiritismo. Irmão Branham diz: como existe um Deus, existe um diabo. Alguém quis, dois homens, o homem fez desafio quem baixasse a mesa. Dois homens pegaram e não conseguiram, eles caíram no chão. Uma mulher gritou para o irmão Branham: você é pastor? Ele disse: sim. Você tem poder de derrubar esta mesa para o chão? Ele disse: eu não tenho poder. O que me chamou a atenção foi isso. Ele disse: mas eu estou aqui para representar um que tem poder. Aleluia. Assim ele estava na batalha. Estava na frente de algo muito sério, que era espiritismo. O profeta de Deus disse, Marcos 16, disse que expulsarão demônios. E assim sucessivamente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta de Deus, como representante deste poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, como estão os seus discípulos aqui que também têm este poder sobre eles, eu creio. Pai, obrigado, Senhor. E ele expulsou isso em nome de Santa Igreja. Isto não caiu para baixo. Ele usou os títulos, não caiu. Mas quando ele mencionou o nome do Senhor Jesus Cristo, a mesa caiu, quebrou todas as pernas. Pai, sabemos que este nome tem poder. Este nome é usado. Não foi em vão que fomos batizados neste nome. Amamos este nome. A família de Deus tem este nome em suas vidas, Senhor. Pai, que cada um possa reconhecer que somos seus discípulos, Senhor. Pai, neste nome, expulsar os demônios, espíritos do diabo que rodeia-nos tanto, Senhor. Como convite 19, e são demônios que rodeiam esta noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas é somente mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que sair, porque é a tua palavra, é a tua missão que o Senhor deu aos filhos de Deus em Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Oh Espírito Santo, que isto move nossa alma, representando o seu discípulo nesta terra, Senhor, que somos nós, Senhor. Pai, abençoe cada um mais esta noite. O irmão que vai trazer esta palavra, que ele não fale de si, que ele possa falar completamente do Senhor. Abençoe esse ministério, o pastor Daniel, os demais irmãos, Senhor. Pai, continua conosco, Senhor. Dá uma bênção especial para cada um, Senhor. Que cada um possa ir embora, mas cheia da unção do Teu Espírito Santo. Como foi mencionado nesta manhã, temos que ter o sinal, o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Que sabemos que precisamos disso em qualquer momento, que algo grande está para acontecer. Pai, que sejamos ungidos, inteiramente cheios desse sinal do Teu grande Espírito Santo, Senhor. Pai, obrigado por tudo. Não temos palavra para Te agradecer, como o Senhor tem nos chamado para este ministério, Senhor. O Senhor tem enviado o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, Malaquias 4, Senhor. Pai, obrigado por ter abrido nossos ouvidos para ouvir, escutar esta voz, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos tão gratos.
Mas, Senhor, essa oferta, Senhor, abençoe cada irmão que trouxe, os que não trouxeram, abençoe. Abençoe, Senhor, essa família de Deus, que carrega este nome em sua alma, o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Continua abençoando a cada um, Pai. Amém, amém. Só quem conhece a grandeza do perdão pode ir aos pés de Jesus Cristo se prostrar e com o vaso de alabastro em suas mãos o perfume totalmente derramar. Só quem provou da superabundante graça sabe o motivo que eu louvo ao meu Senhor, pois a minha alma tão ferida, encarcerada do vil pecado, Jesus Cristo resgatou. Meu vaso de alabastro eu quero quebrar, pois provei do seu perdão, provei do seu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Alcançou ao pé da cruz misericórdia, pode entender o valor de ser fiel, pois recebeu do Supremo Rei da Glória a vitória de estar com Ele lá no céu, que recebeu de Deus perdão, misericórdia, pode com fé também doar perdão,
meu vaso de alabastro. Eu quero quebrar, pois provei do seu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Eu era um pecador, a minha alma estava longe do caminho dos céus. 172. A minha alma estava longe do caminho do céu.
Amém? Amém! Aleluia! Tudo é possível, somente crer. Vamos ficar em pé, irmãos. Nos permite estar juntos mais uma vez em Sua presença, nesta casa que foi edificada com carinho e amor, para que aqui o Senhor recebesse o louvor, a adoração, a glória que só o Senhor é digno de receber. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento diante da Tua face. Obrigado por Tua vontade soberana, que determinou este culto, esta reunião da forma que está acontecendo. Que nisto, Senhor, seja glorificado. Perdoa todos os nossos pecados, ó Deus. Santifica as nossas vidas, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, e nos fazendo melhores cristãos, melhores servos do Senhor nesta geração escura em que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, por tudo que já foi feito neste lugar. Os hinos, as orações, as ofertas. E agora neste momento, Senhor, que é dedicado à meditação da Tua Palavra, pedimos que a Tua graça continue conosco. E que o Senhor nos dirija na porção que o Senhor quer para esta noite. E que o Senhor alimente mais uma vez os nossos corações. Que tenhamos a felicidade do Deus vivo falando profundamente em nossa alma, produzindo descanso em nosso ser, produzindo cura divina em nossa vida, trazendo-nos a paz que nós estamos precisando, a luz e a força que precisamos para prosseguir. Ajuda Teu pequeno servo enquanto fala, ó Deus, e ajuda os irmãos enquanto ouvem a Sua palavra. Que Satanás seja repreendido e derrotado mais uma vez, e que os Teus filhos sejam abençoados abundantemente, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado de uma maneira grande entre nós. É o que nós desejamos e te pedimos, enquanto rendemos a nossa vida em serviço ao Senhor. Abençoe a Tua noiva aqui e em todas as partes da terra nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler Jeremias capítulo 36. Jeremias 36, a partir do verso 21 até o verso 23, onde vamos falar sobre o assunto de a palavra é inconsumível.
palavra de Deus é inconsumível. Jeremias, logo depois do profeta Isaías, capítulo 36, verso 21. Deus abençoe abundantemente ao nosso amado pastor Daniel, juntamente com todos os irmãos aqui presentes e também os ausentes. Aleluia. Está escrito assim: Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Deus abençoe a palavra, os irmãos podem se assentar. O pastor me pediu uns 30 minutos de palavra e talvez a gente consiga fazer até com menos, né? O que eu tenho certeza que vocês não acreditam que isso eu dou conta de fazer, mas que Deus recompense a vinda de cada um dos irmãos a este lugar. Graças a Deus, a palavra é inconsumível. Se você ler desde o início deste capítulo 36, você vai ver que Deus chamou o profeta Jeremias para escrever no rolo as palavras que Deus tinha para Israel, para Judá, para muitas nações. E eram palavras duras, porque Deus estava anunciando juízo com a intenção de que seu povo se arrependesse e Deus perdoasse o seu povo. É muito interessante que por detrás de todo o anúncio que Deus faz de juízo, Deus tem um propósito de dar perdão para o seu povo, dar restauração para o seu povo. O povo sempre é ignorante acerca desse propósito de Deus do bem para o seu próprio povo. E o povo sempre põe a sua atenção na parte dura da palavra e por isso eles tropeçam em Deus. Porque o ser humano sempre quer uma palavra suave, agradável, que faz bem para os ouvidos e nos deixe dormindo nosso agradável soninho. Mas Deus sempre tem um trovão repreensivo para nos acordar e nos guiar ao bem que nós estamos precisando. Então o profeta Jeremias chamou Baruque, o escrivão, e à medida que o profeta ia recebendo de Deus as palavras, Baruque ia escrevendo no rolo, no livro. Escreveu tudo o que Deus falou. Até que chegou o momento em que esse Jeude estava lendo este rolo para o rei, cujo nome era Jeoiaquim,
e os príncipes estavam em volta deste rei. E a leitura foi boa durante 3 ou 4 folhas do livro. Então diz o nosso texto que o rei tomou aquele livro, cortou com um canivete e jogou no braseiro, e o rolo pegou fogo, queimou e se consumiu. Aparentemente, tudo tinha se acabado. A palavra tinha se perdido. O rolo tinha sido consumido. O rei tinha colocado a Escritura em extinção. Acabou a palavra de Deus. Mas foi engano pensar assim, porque pode-se destruir o rolo, o livro, mas a palavra é indestrutível. Pode-se queimar o rolo, o livro, mas a palavra é inqueimável. Pode-se consumir o livro, mas não se pode consumir a palavra escrita no livro. Porque o livro desapareceu, mas ainda se tinha o Deus que falou as palavras que foram escritas naquele livro. Então, talvez o rei e os seus apoiadores talvez bateram palminhas por alguns momentos, se sentindo livres daquelas palavras. Mas acontece que no verso 28 do mesmo capítulo, onde estivemos lendo, Deus disse para Jeremias: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume. Você não vai escrever outras palavras, não. Escreve todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. Você não está feliz com um Deus assim, cuja palavra é inconsumível? Nós temos ameaças, até na presente era em que vivemos, de perdermos esta palavra. Mas eles podem tocar neste livro, mas eles não podem tocar nele, o qual é a palavra. Eu quero ver o que eles vão fazer com ele. Eles podem consumir este livro, este e todos os demais do profeta, mas Deus é capaz de chamar um escrivão, depois de desaparecer de Gênesis a Apocalipse, sumir tudo. Deus é capaz de chamar um escrivão e dizer: agora você escreve de novo, Gênesis a Apocalipse, os 66 livros de novo. Porque tudo que está escrito aqui está em Deus. Tudo que está escrito aqui é o próprio Deus. Antes de Moisés começar a escrever Gênesis já estava com Deus lá na eternidade. A Bíblia toda já estava com Deus. Ainda no verso 32 deste mesmo capítulo, então está: tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. A palavra de Deus não se perdeu. A palavra não se perderá nunca, porque ela é eterna. Foi propósito e é propósito do diabo desde o princípio tentar acabar com esta palavra. Porque Deus deu a palavra a Adão, para que Adão e Eva ficassem por detrás dessa palavra.
e vivessem. E Satanás entrou ali no Éden, diz o profeta, tirando um pedacinho da palavra que Deus deu. Foi um negócio de um jota ou um tio, pervertendo a palavra, e aquilo causou a entrada do pecado, a morte, as doenças, as dores e o sofrimento que tem havido no mundo em todos estes milênios até hoje. Satanás, o trabalho principal dele é colocar o seu dedo sujo na palavra, perverter a palavra, tirar da palavra ou acrescentar à palavra, para que ela não seja pura e genuína. Então ele consegue algumas destruições sobre as pessoas. Mas por outro lado, o nosso Deus vela pela sua palavra. O trabalho principal do diabo é tentar perverter a palavra. E o principal de Deus é a sua palavra. A principal coisa que Deus tem aqui na terra é a sua palavra. Ele mesmo disse para o profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele vigia sobre a sua palavra. Ele guarda a sua própria palavra para cumpri-la. Deus não esquece de nada do que ele falou em sua palavra. Diz o profeta que Deus não esquece das maldições que ele prometeu na palavra. Ele não esquece de nenhuma de suas maldições prometidas. Mas o profeta diz, ele também não se esquece de nenhuma das bênçãos que ele prometeu em sua palavra. Todas as bênçãos que ele prometeu para o povo, ele se lembra dessas bênçãos e está desejoso de cumpri-las nas nossas vidas. Louvado seja Deus. O irmão Branham uma vez prometeu para Deus caçar apenas o que ele precisava para comer. Ele prometeu isso para Deus: eu não vou matar mais do que eu necessito para o meu consumo. E um dia ele andando na floresta, estavam ali os animais brincando na frente dele, era só ele atirar. E ele parou e lembrou que ele tinha prometido a Deus que ele só mataria o que ele precisasse para comer. Veio Deus com sua gloriosa presença e disse para o profeta: você está se lembrando da promessa que você me fez? O irmão Branham disse: sim, Senhor. Deus disse: eu também estou lembrando da promessa que eu fiz para você. Não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja Deus. Este é o nosso maravilhoso Deus. Jesus, quando estava chorando sobre a cidade de Jerusalém, Mateus 23, verso 37, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Qual é a razão da matança dos profetas? É porque os profetas tiveram a palavra de Deus para cada geração, para o seu dia. E era Satanás por detrás daqueles que mataram os profetas, apedrejaram os enviados, só para que a palavra fosse danificada e não tivesse o efeito abençoador sobre o povo de Israel. E foi assim esta luta de Deus com o povo em todo o Antigo Testamento. O povo rejeitava o profeta, matava o profeta, desprezava os mensageiros de Deus, e o resultado negativo vinha sobre o próprio povo de Israel. Porque é rejeitar e destruir
aquilo que Deus nos envia que determina a nossa desgraça, a nossa morte, o nosso prejuízo. Então Satanás bateu palminhas por muito tempo durante o Antigo Testamento, ao ver os profetas sendo mortos e Israel prejudicado. Mas só que Satanás se esquecia do verbo, do qual é falado em João capítulo 1, verso 1, que o verbo no princípio estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez todas as coisas que foram criadas. E aí João segue escrevendo, e no final do capítulo 1, verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Depois de que todos os profetas foram mortos, rejeitados, desprezados, apedrejados, quando Satanás estava comemorando, aquele verbo poderoso, aquela palavra poderosa, que estava lá com Deus no princípio, agora ela se faz carne e habita entre nós. Aleluia. A palavra se fazendo carne e habitando entre nós. E Satanás foi tão corajoso que foi experimentar mexer com esta palavra lá no deserto da tentação, depois de 40 dias de jejum. Mas quando Satanás tomou aquelas repreensões e aquele choque de milhares de volts, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Satanás conheceu que ali estava mais do que um pequeno homem, que ali estava mais do que um pequeno profeta, do qual eles mataram muitos no passado. Satanás soube que ali estava um maior do que Adão, que ali estava a palavra encarnada. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele morreu. E por um momento, depois daquela cruz, eles pensaram que tudo tinha se acabado. Voltou Satanás a bater algumas palminhas, mas lá na manhã da ressurreição, na manhã de Páscoa, estava a palavra em pé novamente, a palavra ressuscitada novamente, triunfantemente, gloriosamente, Jesus vivo novamente, a palavra na sua totalidade de pé de novo, o verbo de pé de novo, aquele verbo que criou o universo estava lá de pé novamente, saindo do sepulcro na sua forma gloriosa e triunfante. Ele não iria ficar mais do que 40 dias, ele iria se ausentar porque ele teria que ir para a intercessão, mas ele disse para os seus: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês sejam revestidos do verbo, sejam revestidos da palavra. E eles obedeceram à risca a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém esperando por 10 dias, e na manhã do 10º dia desceu o verbo, desceu a coluna de fogo, desceu o Logos, desceu a palavra, e a palavra se fez carne em cada um deles, e a palavra encheu os corações, e a palavra encheu as almas, e a palavra encheu cada cantinho daquelas carnes dos discípulos. Eles foram vivificados pela palavra, eles foram cheios da palavra naquela manhã gloriosa de Pentecostes. E saíram pregando a palavra, e o poder que acompanha a palavra se manifestando de uma forma abundante, conforme Jesus havia prometido: estes sinais seguirão aos que crerem. Eles saíram pregando a palavra e Deus confirmando a palavra com poder.
Satanás sofreu muita derrota já até este momento. A palavra foi provado que ela é indestrutível, ela é inderrotável. A palavra é vitoriosa, a palavra venceu, a palavra triunfou. E a palavra sempre vai vencer, a palavra sempre vai triunfar, a palavra sempre vai prevalecer, a palavra sempre vai estar de pé. E aqueles que estiverem cheios da palavra sempre serão os vencedores. A tal ponto de o profeta dizer que os que vão compartilhar o trono com Jesus são aqueles que vencem através da palavra. O profeta diz: o jejum, a oração são coisas maravilhosas, mas nem o jejum nem a oração vai te dar condições de se assentar no trono do vencedor com Jesus, mas aqueles que vencerem com a palavra, através da palavra, é os únicos que se assentarão naquele trono com Jesus, conforme ele prometeu, dizendo: quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como foi que Jesus venceu lá no deserto? Com a palavra, dizendo: está escrito, está escrito e está escrito. Aleluia. E quando Satanás tentou personificar a palavra, dizendo: está escrito assim, assim, salta daí para baixo que os anjos receberão ordem a teu respeito e não deixarão que tropeces em alguma pedra. Aí veio Jesus e disse: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus. Satanás é tão astuto que para personificar a palavra, ele usa a escritura, ele usa parágrafos, mas quando ele usa a palavra, Deus, através do Espírito Santo, usando os seus servos, diz: mas também está escrito. E através do está escrito, Jesus venceu. E o profeta diz: a noiva vai vencer também através do que está escrito. Nós temos que mencionar a palavra, porque ela é a bomba atômica sobre o diabo. Todas as situações difíceis em que você se encontrar, por mais aperto que você passa, você há de lembrar que sempre vem uma escritura na sua mente. Você nota isso? Pois é, aquilo é a graça de Deus te fazendo lembrar da escritura. Pronuncie aquela escritura naquele momento. Satanás estará derrotado. Quando você se sentir doente, lá vem a escritura: eu sou o Senhor que te sara. Quando você se sente fraco, lá vem a escritura: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você está faminto, lá vem a escritura dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando você está com sede na sua alma, lá vem a escritura dizendo: aquele que crê em mim, eu darei água para beber, rios de água viva correrão de seu ventre. A escritura para tudo. Satanás está derrotado. E a noiva está com a vitória garantida através dessa palavra. Satanás trabalhará até o fim para tentar colocar a palavra em extinção, mas ele nunca conseguirá, porque a palavra é Deus. Jesus profetizou em seu ministério terreno, profetizando em Mateus 24, 35, ele disse: o céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. Segura nelas, porque elas não vão passar. Tudo que Jesus prometeu vai acontecer. Onde Ele te prometeu a libertação, ela vai acontecer. Onde Ele te prometeu a cura, ela vai acontecer. Onde Ele prometeu o enchimento do Espírito Santo, Ele vai cumprir.
As minhas palavras não hão de passar. Onde ele prometeu voltar para o arrebatamento e nos levar para suas mansões gloriosas, aquilo vai se cumprir, porque as minhas palavras não hão de passar. Ele prometeu voltar e vai voltar. Ele prometeu um arrebatamento da igreja e ele vai acontecer. Ele prometeu se dar a conhecer face a face gloriosamente para os seus eleitos, e isto vai acontecer. Ele prometeu a nossa transformação corpórea, a nossa ressurreição do pó, e isto vai acontecer. Ele prometeu que nós vamos vê-lo assim como ele é, e isto vai acontecer, porque as suas palavras não podem passar. Não irão passar, nós vamos ver Jesus assim como ele é. Aquelas mãos que foi ferida por cravos romanos, nós vamos apertar aquela mão um dia destes. Nós vamos aproximar, porque ele é um homem, é um ser real, um homem. Nós vamos aproximar dele, vamos lhe dar um abraço apertado e vamos dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. E nós vamos bem pertinho dele, como eu estou perto desse microfone, nós vamos olhar em sua face, em seus olhos gloriosos, e ele vai estampar um sorriso para cada um de nós, e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Minhas palavras não hão de passar. Satanás jurou que ele acabaria com a palavra. Quando Jesus desapareceu, só os discípulos souberam que ele subiu. Satanás jurou: agora é a minha vez, vou acabar com a festa deles. Mas tinham ficado 12 apóstolos, tirando Judas com a entrada do apóstolo Paulo, 12 novamente, que Paulo ocupou o lugar de Judas. Ali estavam os apóstolos, cheios do Espírito e cheios da palavra, incendiados, pregando por toda parte. Não tem jeito de Satanás parar esta palavra de Deus. Lá estava o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, verso 27, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Vos anunciei toda a palavra de Deus. Paulo, como o primeiro profeta, deixou esta base sólida, este alicerce da igreja, com toda a palavra de Deus ensinada, colocada ali para a igreja. Foi o mesmo Paulo que o Espírito usou para profetizar, nesse capítulo 20 de Atos, verso 29 ao 30, ele dizendo: eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que dirão coisas perversas, para atraírem após si os discípulos. Paulo estava profetizando o que viria logo após a sua partida. Estendendo nas cartas de Timóteo, Paulo veio até os últimos dias e disse que haveriam doutrinas de demônio e tanta perversão. E viajando até o livro de Apocalipse, foi tudo profetizado acerca de nossos dias, como que a palavra seria pervertida, torcida, como que Satanás trabalharia nesta era final com a perversão, com credos, com dogmas, com doutrinas de demônios. E uma grande apostasia estaria na igreja, assim chamada cristã. Um tempo difícil, um tempo horrível, um tempo confuso. Mas lá estava o profeta já no Antigo Testamento dizendo:
No tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz. O Espírito profetiza que no último tempo, nos últimos dias, escuridão, perversão, a palavra teria praticamente desaparecido, mas o mesmo Espírito usou o profeta no Antigo Testamento. Haverá luz no tempo da tarde. A palavra vai aparecer de novo. O sol vai brilhar novamente. Porque pode você ver o sol nascendo de manhã, dali a pouco fica tudo nublado, sumiu o sol. Ah, que triste, que dia deprimente, escuro, sem sol. 3 horas da tarde, todas aquelas nuvens desaparecem. Lá está o sol brilhando novamente. O profeta diz, é só as nuvens de incredulidade saírem, ali está o sol. Porque o sol não é responsável pela diferença de dia e noite. O sol não é responsável por dias nublados, escuros, sem luz aqui embaixo, porque o sol lá em cima, ele é o mesmo o tempo todo. Se dependesse do sol lá em cima, não haveria tempo nublado, não haveria noite, não haveria escuridão, sempre haveria luz, sempre haveria calor. Não é culpa de Deus os tempos escuros, a escuridão aqui embaixo, porque a Bíblia diz que Deus não muda, Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda, é o mesmo poder, é o mesmo calor, é a mesma vida, é a mesma graça, é a mesma paz, é o mesmo gozo, é a mesma salvação. Jesus nunca mudou. A igreja é que mudou, a igreja é que enfraqueceu, a igreja é que deixou o anticristo trazer uma palavra pervertida, mas Cristo nunca mudou. Mas Ele prometeu, haverá luz no entardecer. E a sua graça ainda foi mais longe, usando o profeta Malaquias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele vai converter o coração dos filhos a seus pais. Corações dos filhos conhecerão aquela palavra lá do apóstolo Paulo, a palavra lá do apóstolo Pedro. E veio Jesus, Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. E graças a Deus que o nosso Elias veio. Ele é fiel, ele prometeu e não se esqueceu. Levou mais de 2000 anos, mas ele enviou o seu Elias prometido. Ele enviou William Branham com uma coluna de fogo, deixando até mesmo que essa coluna de luz fosse fotografada, para enlevo da nossa fé. Se tem um povo que tem que ser feliz, somos nós, irmãos. Tem um povo que tem que ser alegre, é nós, porque Deus nos enviou um profeta, e a própria coluna de fogo, que é Cristo, decidiu, eu vou tirar uma foto junto com o meu profeta. E ali está a foto da sobrenatural coluna de fogo, vindicando o seu profeta. E William Branham trouxe toda a palavra de volta novamente. E para confirmação de que isto é verdade, Deus elevou ele até o outro lado, além da cortina do templo, e vieram aos milhares, gritando, ó nosso precioso irmão. Ele chegou a dizer milhões além da cortina do templo, vindo, ó nosso precioso irmão. Todos da sua mensagem, todos da sua era. Por isso, podem ter muito poucos crentes da mensagem eleitos, vivos, podem ter poucos nesta hora, crentes reais, sinceros, verdadeiros,
Mas você tem que se lembrar de quantos já dormiram no Senhor. Quantos Jesus já levou para casa. E quando nós nos encontrarmos com eles, você vai ver que não é muito pouquinha gente que esta mensagem ganhou. Porque o irmão Brana viu milhões vindo ao seu encontro. Oh, nosso precioso irmão! Mas quando o assunto tocou a lembrança do apóstolo Paulo, o irmão Brana disse, lá mesmo, onde Paulo pregou o batismo em nome de Jesus Cristo, eu também preguei. Onde Paulo pregou o batismo com o Espírito Santo, eu também preguei. O que Paulo pregou, eu também preguei. E a multidão gritou, nisto nós estamos descansando. Ele disse, se os de Paulo entrar, os meus vão entrar também, porque eu preguei as mesmas coisas que Paulo pregou. Graças a Deus os de Paulo estão lá, e nós vamos para lá também, porque nós cremos naquilo que o irmão Brana trouxe, e o irmão Brana trouxe o mesmo fundamento que Paulo deixou para a igreja. Derrota para Satanás, a palavra é inconsumível. Eles podem fazer o que quiser fazer com os livros, mas eles não podem fazer nada com esta palavra. Eles podem fazer uma nova Bíblia, eles podem nos tomar essa daqui, mas o profeta diz, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Os eleitos já estão tão cheios da palavra, que eles podem ser destituídos de todos os livros, de todos os recursos tecnológicos. A palavra já está lá dentro. O eleito já tem interiormente o que ele precisa para vencer essa hora que nós estamos vivendo. O profeta diz aqui na mensagem de Pérgamo, página 145, a evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, como ele fez com a palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isto é a Bíblia. Ora, Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava a 200 anos da visão de Pátimos. Ele sabia que se esse desvio os faria entrar na Idade Média, ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa esta palavra, você deixou a Deus. Assim ele está se apresentando à igreja de Pérgamo, e em verdade a todas as igrejas de todas as eras, dizendo, eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, se vós quereis Deus em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Jamais permiti que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e esta palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra. E o profeta disse, lembrai-vos disso. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome, ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João 5,14 nos é dito, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos, qual é a vontade de Deus?
Só há uma maneira de saber sua vontade, e é através da palavra de Deus. Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Mas se está na palavra, você pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente, Jesus, o nome é a palavra, vontade. Não se pode separar Deus e a palavra. Eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele. Quando por fé você a aceita em uma vida cheia do Espírito, ele disse que sua palavra era vida, João 6, verso 6. Mas isto é exatamente o que ele é, João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está. Ele é o Espírito e ele é a vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma esta palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isto é o mesmo que a deidade falando, é o mesmo que Deus falando. Quando você fala a palavra de Deus, Satanás tem que se dobrar, porque é Deus falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem que tem a palavra em seu coração e em seus lábios. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido. Porque quando a palavra vai desaparecendo dos púlpitos, o poder vai desaparecendo com ela, porque a palavra e o poder é a mesma coisa. Por isso, quando você vê escassez, extinção de poder, você pode desconfiar, tem algo errado com os púlpitos. Mas quando os púlpitos voltam a trazer a totalidade da palavra, o poder volta também, porque o poder acompanha a palavra, o poder é a palavra. Como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média, e hoje mesmo, preste atenção, e hoje mesmo, considerando que a igreja retorne em fé à palavra, à mensagem pura, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. É a promessa que o irmão Branham nos fez. Se voltamos à palavra, a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente no nosso meio. Satanás trabalhou até para os pregadores da mensagem se distanciarem da genuidade da mensagem. Mas na hora que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está fazendo muitos homens trazerem a palavra de volta, trazerem as verdades da mensagem de volta. Há muitos homens da noiva que estão empenhados neste trabalho, trazer a palavra de volta para esta noiva.
E é certeza que a glória e as maravilhas de Deus estão de volta. Daqui a pouco vocês vão ver cadeiras de rodas sendo empurradas para um canto. Daqui a pouco vocês vão ver mortos ressuscitando. Daqui a pouco vocês vão ver poder de toda forma se manifestando, porque Deus se agrada da palavra de volta e Ele manifesta o seu poder novamente como um sinal de que Ele está feliz com o trabalho desta noiva. Que Deus nos ajude no trabalho, nesta luta pela volta da palavra novamente em nosso meio. Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para mim não pecar contra ti, meu Senhor, a tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Eu quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Amém, graças a Deus. Apocalipse 12, verso 10 e 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. Glória a Deus. Nós somos testemunhas, e a palavra do nosso testemunho é que vence Satanás. Amém? Você agradece a Deus por esse dia? Foi bom estarmos juntos, foi bom aprendermos de Cristo, e esta mensagem desta hora é muito propícia. Deus enviou o profeta para nos trazer de volta a palavra original. Por que a palavra original? Porque ela tinha sido deturpada. Ela está sendo deturpada pelo diabo através de teólogos. E o profeta veio trazer uma mensagem pura, que leva a noiva de volta à palavra original. E a palavra e o poder são inseparáveis. A palavra de Deus é o poder de Deus. Eles o venceram, venceram ao diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você quer levantar a mão e agradecer a Deus? Vamos ficar em pé. Agradeça a Deus, foi tão bom, tão bom. Disse para ele que eu estava bem cansado, mas olha, graças a Deus a palavra não nos deixa dormir. Grande Deus Todo-Poderoso, nos lembramos de outros que não estão presentes. Esses que aqui estão, Senhor, têm sido agraciados pelo retorno da Tua palavra e pela palavra nos retornar ao Teu poder. Pai, obrigado por ter enviado o profeta que nos trouxe de volta a palavra original.
E a palavra, Senhor, em nossos lábios, ela vence o diabo, porque ele vem com a palavra querendo nos desviar do teu plano, mas o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos manter na tua palavra através dele, para sermos vitoriosos, Pai. Meu Deus, eu levanto minhas mãos, essa igreja levanta suas mãos por tantos aflitos, necessitados que há pelo mundo afora, em nosso país, em nossa região, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, desperta os teus eleitos, escolhidos para acolherem a tua palavra. Pai, não importa se o inimigo rouba-nos a palavra escrita, mas ele não pode roubar aquela palavra que nós ouvimos e guardamos em nosso coração. Deus abençoe cada um com a saúde, Senhor, com o livramento de qualquer peste que anda de dia, Senhor, de qualquer coisa que nos ronda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos os males repreendidos, eles não podem nos afetar, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus continue com todos, e quarta-feira nós abrimos aqui para adoração e oração e louvor. Deus vos abençoe até nos encontrarmos outra vez. Guarda a palavra de Deus em seu coração. Ela é o poder que nos transforma. Saúde para todos. Cura para quem está doente. Em nome de Jesus. Amém.